Fala pessoal, muito boa noite. Eu espero que vocês estejam verdadeiramente bem. Gostaria que vocês mandassem aí no chat para mim, dizendo se vocês me ouvem bem, se o áudio está bom, se a imagem está boa, para que nós possamos agora iniciar pontualmente às 19 horas, em respeito a quem já está aqui na sala. Eu sempre gosto de dizer que nós temos que ser pontuais, nós temos que elevar o nível de pontualidade. Então, em respeito a quem já está aqui na sala, nós vamos iniciar pontualmente às 19 horas. Só preciso saber se o som, o áudio está bom, se a imagem está boa, para que nós possamos começar. Me digam aí no chat quem puder dizer se está ok para vocês. Ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Acredito Acredito que o que o áudio áudio esteja esteja ok. ok. Ok, Ok. vamos lá. Verificado aqui, tá tudo ok? Então nós vamos começar. Para quem vai fazer concurso da Prefeitura de Cacoal, legislação municipal é um conteúdo aí que cai para todos os cargos, né? Então, para quem vai fazer esse concurso especificamente, já teve uma aula. Se você é meu mentorado e não teve acesso à primeira aula de lei orgânica, me manda depois uma mensagem e fala, Eliane, eu entrei agora na mentoria, ou eu não tive acesso, que eu vou te mandar o link dela gravada para que você possa ter acesso à primeira aula, tá? Lembrando que essa aula também será gravada, que vai ficar em link privado, que é para depois as pessoas que são mentorados, que não puderam estar aqui, para que elas possam acessar posteriormente, possam estar vendo posteriormente. E aqui nós estamos falando de legislação municipal. Então, assim, é um conteúdo que ele é muito letra daquilo que está escrito, letra da lei mesmo. Não tem muito o que inventar, não tem jurisprudência, não tem nada disso. Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? Na primeira aula eu trouxe aqui todo o contexto da lei orgânica, o que é essa lei orgânica, quando que ela foi promulgada. A lei orgânica é como se ela fosse a constituição do município, né? Então ela vai regular vários aspectos formais, como a organização política, administrativa, os direitos e deveres dos cidadãos daquele município. Também no contexto de concurso públicos, né? Vai compreender as disposições. É muito importante que vocês entendam essas disposições, é essencial para quê? Para que vocês consigam resolver questões. Se vocês não sabem as disposições gerais dessa legislação, fica difícil vocês responderem questões. Então, precisa entender para que serve essa lei, do que ela trata, né? Então, a lei orgânica, ela é essa constituição do município. Nós temos a Constituição Federal, nós temos uma Constituição Estadual, e a lei orgânica é como se fosse a Constituição do município. E a administração pública municipal, ela perpassa também os fundamentos, os princípios fundamentais que estão previstos ali na Constituição Federal, porque as leis municipais, elas não podem violar, elas não podem violar a legislação constitucional. Então, vai ali incluir legalidade, impessoalidade, moralidade, vai incluir publicidade, eficiência. Então, todos esses princípios, que são princípios da administração pública previstos na Constituição, eles estão presentes também na Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição do município. O que é a legalidade? Vocês não podem esquecer disso. A legalidade é a atuação estrita dentro da lei. Porque assim, vocês, enquanto particulares, vocês podem fazer tudo que a lei não proíbe. Já a administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, por exemplo, se eu tenho meu dinheiro e eu quero comprar alguma coisa, por exemplo, eu quero comprar um computador, eu vou lá e compro onde eu quiser, da forma que eu quiser. A administração não pode fazer isso, ela tem que licitar. Se ela não licitar, ela tem que justificar os motivos da dispensa da licitação. Por quê? Porque ela só pode fazer aquilo que está na lei. E o que fala a lei é que a administração pública precisa licitar.
A impessoalidade é esse tratamento igualitário a todos os cidadãos. Eu não posso tratar com imparcialidade, eu não posso beneficiar alguém mais do que outro porque eu gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa é meu parente. Não. Enquanto agente público, eu tenho que ter impessoalidade. Moralidade são os atos de éticas, né? O ato administrativo ele precisa ter ética, ele precisa ser probo, né? A publicidade que diz respeito à transparência nos atos e nas decisões, ou seja, eu preciso publicar atos e decisões da administração pública, tanto que agora nós temos os portais de transparência, que começou a vigorar justamente para atender esse princípio da publicidade. O princípio da eficiência foi o último princípio administrativo incluído na Constituição Federal, que quer dizer aqui o máximo de resultados com o mínimo de recursos, tá? E também a legislação municipal, a lei orgânica, vai falar que o ingresso no serviço público é feito por meio de concurso público, garantindo a isonomia e a meritocracia, tá? Isso tudo para não violar a Constituição Federal. Aí, na primeira aula, eu trouxe algumas questões, eu não vou repetir as questões da primeira aula, por quê? Porque está gravado. Quem não teve acesso, depois é só me pedir que eu disponibilize. Nós vamos ir para a bateria, para a segunda bateria de questões, que essa é a segunda aula. Pessoal, se eu ficar um pouquinho ofegante, eu peço perdão para vocês, porque eu estou com um pouquinho de arritmia cardíaca hoje. Eu já vou pedindo perdão se eu ficar um pouquinho ofegante, e é por isso, tá? Então, quanto mais eu falo, um pouquinho mais eu fico com a voz mais ofegante. Mas tá tudo bem, tá? Então, aqui eu fiz uma divisão. A gente vai começar aqui na questão número 11, considerando que nós já fizemos as 10 primeiras na primeira aula. Novamente, quem não tiver acesso, me peça depois o link que eu envio, tá? Então, considerando que a lei orgânica ela diz respeito a essa organização municipal, nós temos a questão número 11. E eu quero muito que vocês perguntem, mandem no chat se vocês tiverem dúvida, tá? Em relação aos bens do município de Cacoal, é correto afirmar que, letra A, o município de Cacoal, perdão, tem direito apenas às terras sob seu domínio, excluindo qualquer outro tipo de bem? Letra B, a participação do município nos resultados da exploração de petróleo é vedada? Letra C, os bens do município incluem as terras e todos os recursos minerais em seu território? Letra D, o município pode alienar bens de valor histórico-cultural sem restrições legais? Aqui eu tinha colocado para não aparecer o gabarito, mas aqui na hora de colocar no Zoom, ele está dando um bug e não está aparecendo, que era para vocês responderem no chat. Mas vamos lá. A resposta aqui, pessoal, é a letra C. A letra C é a resposta correta, que diz assim: os bens incluem terras, recursos minerais no território do município. Está lá no artigo 7º, no inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Cacoal. Agora, como eu sempre digo, não basta você saber qual é a correta, você precisa saber por que as outras estão incorretas. Então, a letra A está incorreta por quê? Porque o município tem direito a diversos bens, não apenas ali as terras do seu domínio, tem outros bens que são do município, inclusive bens imóveis, tá? A letra B está incorreta por quê? O município ele tem direito à participação nos resultados da exploração de petróleo e outros recursos, caso exista ali dentro do seu território, não é? Porque, por exemplo, achou petróleo ali no território do município, vai vir a União e vai explorar, porque recursos de subsolo é da União, vai explorar sem disponibilizar nada para o município. Não, o município tem direito a uma participação. A letra C está correta, a letra D ela está incorreta, porque a alienação de bens de valor histórico deve respeitar restrições legais. Então, ela não pode fazer como ela quiser. Se é um bem de valor histórico, não pode se desfazer dele como quiser. Por exemplo, em Cacoal, não tem um museu, mas, por exemplo, o Presidente Médici tem o Museu Rondon, Porto Velho tem o Museu Rondon, com várias peças ali que são históricas. Não pode, o município não pode se desfazer daquelas peças históricas sem observar as restrições legais. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Lembrando que a sua banca é a Consulplan, a mesma banca que vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, costuma trazer assim, dessa forma mesmo, apenas 4 alternativas, não são 5 alternativas.
Então, é do mesmo formato que a sua banca costuma trazer, especialmente de legislação municipal, legislação específica do cargo, é mais ou menos assim que ela traz, foi feita toda a análise para trazer essas questões que são inéditas aqui para vocês, tá? A questão número 12. A Lei Orgânica de Cacoal define que a criação, a organização e a supressão de distritos depende de. Distritos é, por exemplo, tem o distrito de Riozinho, que é ali perto de Cacoal, um exemplo. Né? Então, do que depende a criação, organização e supressão desses distritos? Depende de aprovação em referendo popular, decisão unilateral do prefeito, lei municipal observada a legislação estadual ou acordo entre o prefeito e a Câmara Municipal. Essa questão, a correta é a letra C. Depende de uma lei municipal e observada também a legislação estadual. E é por quê? A lei municipal respeita a estadual respeita a legislação federal. Uma vai vinculando a outra. Então, não tem como criar um distrito ou suprimir um distrito, organizar um distrito apenas pela aprovação do referendo popular. Pode ser feito um plebiscito, por exemplo, popular? Pode, mas não vai ser só por ele. O referendo, qual que é a diferença do plebiscito para o referendo? Alguém sabe qual a diferença do plebiscito para o referendo? A diferença do plebiscito para o referendo é que o referendo ele é posterior. Tomada a decisão, vai verificar com a população se eles concordam com essa decisão. O plebiscito é antes. O plebiscito é verificar ali a opinião pública antes de ser tomada a decisão, tá? Então, a letra A ela está correta porque o referendo popular não é o único requisito, pode ser, mas não é o único. A letra B ela está incorreta porque não pode ser uma decisão unilateral do prefeito na maioria das vezes. Se vocês verem decisão unilateral de prefeito, vocês já se atentem, já ligam o alerta aí que pode estar errada a questão, tá? A letra C está correta, a criação, organização e supressão de distritos depende de lei municipal, observada a legislação estadual, está lá no artigo 5º, parágrafo 2º da lei Orgânica do município de Cacoal. E a letra D está incorreta por quê? Acordo entre prefeito e Câmara é necessário, mas não é o suficiente em relação à criação, organização e supressão de distritos, tá? A questão número 13. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, pode mandar no chat que eu estou de olho aqui, tá? A questão número 13. Qual das alternativas abaixo está correta sobre os servidores públicos do município de Cacoal? Lembrando que a sua banca adora questões sobre servidores públicos, tá? A banca Consulplan gosta muito de questões sobre servidores públicos. Então, se você for fazer uma prova da banca Consulplan que tiver direito administrativo, também já pode ligar o alerta ali na parte dos conhecimentos relacionados a servidor público. Então, qual das alternativas abaixo está correta sobre os servidores públicos do município de Cacoal? Letra A. Os servidores públicos podem acumular livremente os cargos públicos. Letra B. A remuneração dos servidores pode ser reduzida em caso de crise econômica. Letra C. O concurso público é o meio de ingresso para a maioria dos cargos públicos. Letra D. A estabilidade no serviço público é garantida após um ano de efetivo serviço. A resposta correta aqui é a letra C. Olha que parece bem uma pegadinha, né? Porque fala assim, a maioria dos concursos públicos, como assim? Né? Vamos entender isso. Letra A, ela está incorreta por quê? A acumulação de cargos ela é restrita e só é permitida em alguns casos específicos. Está lá no artigo 71, no inciso 14 da Lei Orgânica Municipal. Há alguns casos, por exemplo, como de professor, como pessoas da saúde, né, militares, que podem acumular alguns cargos, tá? Porque aí vai ao encontro da Constituição, daquilo que determina a Constituição Federal. A letra B, ela é incorreta porque a remuneração dos servidores públicos é irredutível, salvo se já houver alguma exceção legal, lá no artigo 71, inciso 13, só se houver alguma restrição já, alguma exceção legal. Não é, teve uma crise econômica, agora vamos reduzir, estamos decidindo aqui do nada. Não, precisa já ter essa previsão legal, tá? Que não é o caso aqui em relação à crise econômica. A letra D, desculpa, a letra C, ela está correta, por quê?
O ingresso no serviço público ele é feito por meio de concurso público na maioria dos cargos. Tem cargos que podem ser feitos por livre nomeação e livre exoneração? Tem. Os cargos que são de confiança. Os cargos que são de confiança, eles podem ser de livre nomeação e livre exoneração. Mas, olha só, tem um percentual desses cargos que precisam ser ocupados por servidores públicos efetivos. Tá? Então, sempre observe se a questão não vai trazer alguma restrição, não vai trazer algum porém, tá? Em relação a isso. A letra D, ela está incorreta por quê? A estabilidade ela é garantida após 3 anos de efetivo serviço. Após 3 anos de efetivo serviço, tá? É o que está na sua lei municipal. A questão número 14. O prefeito de Cacoal exerce várias funções no Poder Executivo. Qual das seguintes não é uma atribuição do prefeito? Letra A. Nomear e exonerar secretários municipais. Letra B. Sancionar e promulgar as leis municipais. Letra C. Resolver conflitos internos na Câmara Municipal. Ou letra D. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Qual dessas não é uma atribuição do prefeito? A letra A ela está incorreta, porque nomear e exonerar secretários é sim uma atribuição do prefeito, está lá no artigo 44, inciso 1º. A letra B está incorreta porque sancionar e promulgar leis é uma das funções do prefeito, artigo 44, inciso 4. A letra C, ela está correta, por quê? Porque é a sua alternativa incorreta, né? Então, conflitos internos na Câmara Municipal não são resolvidos pelo prefeito, são resolvidos pela própria Câmara, pelo próprio corpo ali de membros da Câmara, tá? Presidente da Câmara e todos os outros membros. E a letra dela está incorreta por quê? Porque o prefeito tem a prerrogativa de vetar projetos, ele pode vetar projetos de lei. Então, assim como, a exemplo do que acontece na esfera federal, que todo mundo vê, o presidente vetou tal artigo de tal lei, vetou tal projeto de lei, o prefeito, na esfera municipal, também tem essa atribuição. Artigo 44, inciso 5 da sua lei. Questão 15. Qual das alternativas abaixo está correta sobre o processo de emenda à lei orgânica do município de Cacoal? O que é uma emenda à lei orgânica, para quem não sabe? Né? Assim como na Constituição Federal, a Constituição tem o corpo quando ela foi criada, mas ela pode ser modificada, ela pode ser emendada caso seja necessário, caso haja um debate no Congresso Nacional. Na esfera do município, que nós estamos falando de Cacoal especificamente, a lei orgânica municipal, que é uma espécie de Constituição do município, também pode ser emendada. Então, qual das alternativas abaixo está correta sobre o processo de emenda à legislação está correta sobre o processo de emenda à lei orgânica do município de Cacoal? Letra A. As emendas podem ser aprovadas por maioria simples dos vereadores? Letra B. As emendas podem ser propostas pelo prefeito ou por 1/3 dos vereadores? Letra C. As emendas podem ser feitas por decreto do prefeito? Letra D. As emendas não precisam ser promulgadas pela Câmara Municipal. E qual que está correta? A correta é a letra B. Tá? As emendas podem ser propostas pelo prefeito ou por 1/3 dos vereadores. Por que a letra A está incorreta? Porque a aprovação de emendas exige 2/3 dos votos dos vereadores. Exige quanto? 2/3 dos votos dos vereadores. Artigo 24, parágrafo 1º da lei orgânica. A letra B está correta. As emendas elas podem sim ser propostas pelo prefeito ou também por 1/3 dos vereadores, lá no artigo 24 da sua lei. Por quanto dos vereadores? 1/3 dos vereadores, tá? A letra C está incorreta porque as emendas não podem ser feitas por decreto do prefeito. Não é uma boa vontade do prefeito fazer um decreto aqui para emendar a lei orgânica do município. Não pode, tá? A letra D está incorreta porque as emendas elas precisam ser promulgadas sim pela Câmara Municipal. Está lá no artigo 24, parágrafo 2º. Então, fez lá todo o projeto de emenda, tal, o prefeito verificou, todo mundo verificou, a Câmara precisa promulgar essa emenda para que ela tenha validade. Tá? Deixa eu só ver aqui, não, tudo bem, tranquilo. A questão número 16. Sobre a criação e extinção de cargos públicos no município de Cacoal, assinale a alternativa correta.
Letra A. A criação e extinção de cargos são feitas por decreto do prefeito. A Câmara Municipal não tem competência para criar cargos públicos. C. A criação de cargos públicos exige uma lei específica aprovada pela Câmara Municipal. Letra D. A extinção de cargos públicos pode ser feita sem a aprovação da Câmara Municipal. E aqui nós temos como correta a letra C. A criação de cargos públicos exige uma lei específica aprovada pela Câmara Municipal. Por que a letra A está incorreta? Porque a criação e a extinção de cargos requer uma lei aprovada pela Câmara e não apenas um decreto do prefeito. A letra B ela está incorreta porque a Câmara tem competência para criar cargos públicos, lá no artigo 13, inciso 7º da sua lei. A letra C ela está correta. A criação de cargos públicos exige uma lei específica que seja aprovada pela Câmara Municipal. E a letra D está incorreta porque a extinção de cargos públicos exige aprovação pela Câmara Municipal. Tá? A extinção de cargos públicos exige a aprovação pela Câmara Municipal. Não pode ser feita sem aprovação. Tá? A questão número 17 dessa lei. Qual das seguintes atribuições não pertence à Câmara Municipal de Cacoal? Letra A. Aprovar a política de desenvolvimento urbano e rural. Letra B. Normatizar a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Letra C. Fiscalizar os atos do Poder Executivo. Letra D. Promulgar leis estaduais. E aí? A resposta correta é a letra D. O que está perguntando? Está perguntando qual das seguintes atribuições não pertence à Câmara Municipal. Sempre quando a sua questão estiver falando que ela querendo uma alternativa que não pertence, um exceto, a incorreta, grifem para vocês não se perderem. Então, a letra A não é a nossa resposta, por quê? Porque aprovar a política de desenvolvimento é uma atribuição da Câmara Municipal. Então, está incorreta porque aprovar a política de desenvolvimento urbano e rural é sim uma atribuição da Câmara Municipal, lá no artigo 12, inciso 4º. A letra B está incorreta por quê? Porque normatizar e a cooperação das associações é sim uma atribuição da Câmara, artigo 12, inciso 9º. A letra C está incorreta por quê? Fiscalizar os atos do Poder Executivo do município é sim uma atribuição da Câmara, artigo 13, inciso 10º. E a letra D está correta por quê? Porque a Câmara... Por que a letra D está correta? Porque a Câmara ela não promulga leis estaduais, que são de competência da Assembleia Legislativa Estadual. Uma questão muito fácil, mas lembra, na sua prova pode aparecer questões fáceis, questões óbvias, e cuidado para não errar as óbvias querendo inventar muito. Eu tenho vários casos de alunos que acertaram as questões difíceis e erraram questões fáceis porque olharam assim e falaram, não é possível que veio uma questão tão fácil. Então, na sua prova, você tem que lembrar que vai vir questões difíceis, vai vir questões médias, mas vai vir questões fáceis também, tá? A questão número 18. No que tange à proteção do patrimônio histórico-cultural do município de Cacurral, é correto afirmar que, letra A, o município não possui competência para proteger o patrimônio histórico-cultural, sendo esta uma função exclusiva da União. Letra B, o município tem o dever de proteger o patrimônio histórico-cultural local, observando a legislação federal e estadual. Letra C, a proteção do patrimônio histórico-cultural é responsabilidade exclusiva do prefeito? Letra D, a Câmara Municipal não pode legislar sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural. A nossa resposta correta aqui é a letra B, tá? A letra A ela está incorreta porque o município tem competência para proteger o patrimônio histórico-cultural local, artigo 8º, inciso 10º da sua lei. A letra B está correta porque a proteção deve ser feita pelo município, observado tanto a legislação federal quanto a legislação estadual, artigo 8º, inciso 10º. A letra C está incorreta. A proteção não é responsabilidade exclusiva do prefeito, mas do município como um todo, do poder municipal como um todo, inclusive dos cidadãos. A letra D está incorreta por quê? A Câmara Municipal pode legislar sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural local, tá? A questão número 19.
A respeito do processo de aprovação de leis no município de Cacoal, é correto afirmar que, letra A, o prefeito não pode vetar parcialmente um projeto de lei? Letra B, o veto do prefeito pode ser rejeitado pela Câmara Municipal desde que obtida maioria absoluta dos votos? Letra C, o prefeito pode sancionar uma lei sem a necessidade de aprovação pela Câmara? Letra D, um projeto de lei rejeitado pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa sem qualquer restrição? Qual que é a resposta correta? A nossa resposta correta é a letra B. A letra B diz que o veto do prefeito pode ser rejeitado pela Câmara Municipal desde que obtida a maioria absoluta dos votos. E aí, muita atenção, porque sempre quando uma assertiva vem trazendo uma condicionante, desde que, a tendência é que nós possamos achar que está errado, mas essa aqui está correta, desde que respeitada a maioria absoluta dos votos ali da Câmara, está no artigo 29, no parágrafo 4º da sua lei. A letra A está incorreta por quê? O prefeito ele pode vetar, sim, parcialmente um projeto de lei, artigo 29, parágrafo 2º. A letra C está incorreta porque o prefeito só pode sancionar leis aprovadas pela Câmara Municipal. A letra D está incorreta porque um projeto rejeitado só pode ser reapresentado se houver maioria absoluta aqui, ó, dos membros da Câmara, está lá no artigo 30, tá? Deixa eu ver aqui, passei errado, passei não. Certo, agora a questão número 20. Em relação à administração dos bens do município de Cacoal, é correto afirmar que, letra A, o município pode doar bens de valor histórico-cultural sem qualquer restrição? Letra B, os bens do município incluem apenas imóveis urbanos? Letra C, a alienação de bens municipais depende de autorização legislativa? Letra D, a Guarda Municipal é responsável pela administração dos bens móveis do município? Letra C, nossa resposta é a letra C. Os bens do município incluem apenas imóveis urbanos. Opa, desculpa. Letra C. A alienação de bens municipais depende de autorização legislativa. As demais estão incorretas, por quê? Letra A está incorreta porque o município, em relação à doação de bens, especialmente aqueles bens de valor histórico-cultural, vai estar sujeito a quê? A restrições legais. Então, precisa de uma série de autorizações, uma série de observação em relação a legislações que diz respeito aos bens históricos culturais, tá? A letra B está incorreta porque os bens do município incluem o quê? Outros imóveis urbanos, rurais, outros ativos também, e não apenas imóveis urbanos. Inclusive, eu falei para vocês que inclui também os móveis, os bens móveis, tá? Artigo 7º da legislação. A letra C é que está correta, né, que a alienação de bens municipais depende de uma autorização legislativa, e quem que é o legislativo do município é a Câmara dos Vereadores. E a letra D está incorreta porque a Guarda Municipal não é responsável pela administração dos bens móveis do município. A sua função é proteger os bens, serviços e instalações. Bens, serviços e instalações, tá? Isso é porque já é previsto na legislação municipal a criação de guarda municipal, tá? Pessoal, dúvidas, choros e lamentações até aqui? Quem está animado para fazer essa prova? Antes da gente caminhar para um encerramento, eu quero dizer que você é do tamanho do seu sonho. Não importa o quão difícil esteja a sua preparação, não importa o quão desafiador esteja a sua rotina. Lembra que existe uma coisa que se chama resistência. Sempre quando você começa a se dedicar a algo, quando você fala agora vai, é, de maneira inconsciente, coisas vão acontecer. Pessoas vão fazer coisas para te frustrar. É uma coisa muito comum de acontecer, mas é importante que você consiga focalizar as suas energias. Focalizar as suas energias para onde? Para aquilo que importa, para o resultado que você deseja. Então, quando as coisas começarem a sair do seu controle, não fica olhando para os lados. Olha para aquilo que está sob o seu controle, tá? Antes de encerrarmos, eu tenho um bônus para vocês. Eu tenho um bônus para vocês, tá? Vamos ver se vocês vão
O Giovanni está perguntando, sim, Giovanni, para você, você vai ter acesso a esse conteúdo com certeza, tá? Deixa eu interromper esse compartilhamento e vamos fazer outro compartilhamento para que nós possamos interromper aqui. Ok. Eu quero uma resposta de vocês para eu compartilhar o bônus que eu tenho aqui para vocês. Quero saber quantos de vocês já viram as legislações, que a legislação inclui a lei orgânica, mas inclui também a lei de cargos e carreiras do município. Quantos de vocês, pode falar, quantos de vocês já viram essa lei? Quem viu, coloca eu aí no chat para eu saber, só para eu saber. Coloca eu já vi a lei. Coloca aí no chat, só para eu saber. Tatiane disse que não tudo, entendi, tá tudo bem. Vocês estão vendo a minha tela? Daiane disse que viu um pouco. Ok, perfeito. Estão vendo a minha tela. Essa aqui, esse aqui é um PDF com a legislação orgânica esquematizada e tem as questões no final. Para vocês que estão participando aqui, eu vou encaminhar, essa legislação está disponível para compra, tá? Para compra, mas eu vou encaminhar aqui para quem estiver, quem está participando. Vou encaminhar aqui no chat e aí vocês já podem, inclusive, baixar. Tá? Vou encaminhar aqui. E vocês poderão baixá-la para vocês estudarem. Vou encaminhar como bônus pelo comprometimento de vocês de estarem aqui as duas legislações, tá? Esquematizadas. É só baixar aí no chat. Quem está no chat, quem é da mentoria, depois eu mando, fiquem tranquilos, acalmem os corações. Quem, ó, vocês já até tiveram acesso a esse material, tá? Mas o que que eu quero falar com vocês? Quero falar um pouquinho sobre a lei de cargos e carreira, tá? Sobre essa lei de cargos e carreiras, bem rapidinho com vocês. Por que que é importante a gente falar? Porque vocês precisam. Tá meio lento aqui também. Porque vocês precisam saber do que se trata. Então, vocês têm duas legislações municipais. Uma é o quê? Uma é a lei orgânica do município de Cacoal, que é como se fosse a Constituição do município. A segunda lei é a Lei de Cargos e Carreira, é a Lei 2.735, tá? Do que trata essa lei? Vai instituir o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais. É o PCCR do município, tá? Qual que é o objetivo dessa lei? Organizar os cargos públicos, garantir eficiência na administração e qualidade do serviço público, proporcionar remuneração adequada e justa e incentivar o estudo continuado. Das terminologias que vocês veem nessa lei, e a sua banca gosta muito de terminologias, então a gente tem algumas terminologias importantes. Servidor público. O que que é o servidor público? O servidor público é aquele que presta serviço ao poder público em caráter permanente e legalmente investido em cargo público. Presta bem atenção numa coisa. Aqui você tem essa definição, que é a definição da lei específica, tá? Mas existe uma definição ampliada que vem por uma lei federal, que diz que o servidor público é aquele que presta serviço em caráter público ou não, com remuneração ou sem remuneração, ainda que transitoriamente, para a administração pública, tá? Então, aqui nós temos, por que é importante você fazer a leitura da letra seca da lei? Ir lá e ponto a ponto na lei fazer a leitura. Porque tem essas pequenas mudanças. Se você estuda para outros concursos, você já deve ter visto a terminologia de forma no caráter mais geral, mas dentro da sua lei tem uma terminologia específica, tá? O que é um cargo público? Qual que é a diferença de servidor público para cargo público? O servidor público é a pessoa que presta o serviço. O cargo público é o conjunto de atribuições permanentes criado por lei
pago pelos cofres públicos. Esse é o cargo público. E o que é a carreira, Eliane? A carreira é um conjunto de classes hierarquizadas que possibilitam o desenvolvimento funcional do servidor, tá? Existem algumas modalidades de acesso ao serviço público. O ingresso no serviço público, ele se dá via concurso, exceto para os cargos de confiança, os famosos comissionados, que nós concurseiros não gostamos muito, certo? Certo. É. É. A validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período. Aqui é muito importante entender que é de até 2 anos, prorrogável por igual período, porque se o edital ele vir especificando que o concurso tem validade de 1 ano, ele vai ter validade só de 1 ano. Mas, no geral, os concursos não vêm, os editais não vêm especificando, então vale os 2 anos, tá? Em relação à posse e exercício, a posse é o quê? É a aceitação formal das responsabilidades do cargo, ou seja, o candidato vai apresentar documentos, uma série de documentos. Quando você, por exemplo, você foi nomeado, saiu a sua nomeação, puf, eu vou lá fazer o quê? Fazer a minha posse no cargo, ou seja, eu vou aceitar as responsabilidades do cargo, vou entregar todos os meus documentos, os documentos que eles pedirem. E depois eu sou convocado, né? Eu tenho que entrar em exercício. E esse entrar em exercício, a partir da posse, eu tenho 15 dias para entrar em exercício. Esses prazos são importantes, tá? Quantos dias eu tenho para entrar em exercício? 15 dias após a posse, tá? Se você não entra em exercício nesses 15 dias após a sua posse, você será automaticamente exonerado, perderá o direito do seu cargo público, tá? O artigo 8º, ele vai falar o quê? Que o servidor, ele passa por um estágio probatório de 3 anos. Esses 3 anos é um momento que você ainda não tem estabilidade. E nesses 3 anos, você vai passar por avaliações semestrais de desempenho, que vai observar alguns fatores como assiduidade, disciplina, eficiência, produtividade, conhecimento técnico. Então, quando falar assim, porque aqui a gente fala assim, que o estágio é de 3 anos, mas na sua questão pode vir assim, por exemplo, o servidor público do município de Cacoal, ele se torna estável a partir de quantos anos? A partir de 3 anos, que é o período de estágio probatório, tá? Em relação ao sistema e o enquadramento. O artigo 10 vai trazer que define o sistema de enquadramento dos servidores públicos em suas carreiras, né? Vai ter uma definição, e o enquadramento ele é baseado no quê? No nível de escolaridade, no nível de tempo de serviço. Então, tem vários níveis, né, dentro da hierarquia do município. Tem o nível fundamental, tem o nível de ensino médio, tem os cargos técnicos e tem os cargos de ensino superior. E é a partir disso que vai se dar o quê? Progressão e promoção funcional. Né? A partir de quantos anos eu vou progredir na minha carreira, vou receber aumento, né? Tem tudo isso que se dá em níveis, tá? A depender de cada um desses níveis. A forma de provimento. As bancas, de forma geral, e a sua banca Consulplan também gosta muito de falar sobre provimento, de trazer a definição, tipo, provimento é definido. Como se define o provimento? O provimento acontece a partir do quê? Então, as formas de provimento de cargo são nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. São formas de provimento do cargo. O cargo está vago, ele vai ser provido como? Por nomeação, por readaptação, por reversão, por reintegração ou por recondução e aproveitamento. A nomeação, ela depende do quê? A aprovação em concurso público ou livre nomeação, quando são os cargos de confiança, os famosos para a gente, que é assegurado para servidores que tenham limitações físicas ou mentais mediante laudo. Então, essa readaptação, ela é para quem? Para quem, por exemplo, durante o desenvolver do serviço público, sofreu alguma limitação, algum acidente, sofreu alguma limitação física ou também alguma limitação mental, ele pode ser readaptado, ou seja, ele desempenha uma função, ele vai ser readaptado para uma função condizente com o estado atual dele, tá? Em relação às progressões, né, lá no artigo 30 você vai começar a ter as definições de progressão, né, vão definir as regras de progressão horizontal, ou seja, é a passagem para uma referência superior, que vai depender do quê? Tempo de serviço e também avaliação de desempenho. O artigo 32 vai dizer que a progressão ocorre a cada 2 anos, com a exigência de uma avaliação mínima de 70 pontos em uma escala de 0 a 100. O que significa isso? Que você vai ter a sua ficha funcional como servidor público e você vai ser avaliado periodicamente. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho para os servidores pode ser de 40 horas semanais, 30 horas semanais ou 20 horas semanais, tá?
A capacitação e os incentivos. O artigo 42 vai falar sobre isso, que vai estabelecer que os servidores eles têm direito à progressão por incentivo à capacitação e ao estudo continuado. Então, você tem direito a fazer isso, a se capacitar, a ter essa continuidade, tá? A adição de classes ou de referências para servidores que comprovarem conclusão de cursos, como, né? Se eu entrei como fundamental, concluí o médio. Eu entrei como médio, concluí o superior. Eu entrei como superior, concluí uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Então, você vai ter a adição de classes na sua categoria, tá? Licenças e afastamentos. Essa, pessoal, quem já estudou legislação específica sabe que é uma das partes mais chatas de legislação, mas também uma das que as bancas mais gostam de cobrar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Uma das que as bancas mais gostam de cobrar. Então, os servidores eles têm direitos a diversas licenças. Por exemplo, licença para tratamento de saúde, garantida ao servidor mediante o quê? Comprovação médica. Licença por motivo de doença em pessoa da família, desde que comprovada a necessidade de assistência direta pelo servidor. As bancas adoram dizer que a licença por motivo de doença em pessoa da saúde não precisa ter essa necessidade direta, mas a necessidade direta deve ser comprovada, tá? De assistência direta. Licença gestante com duração de 120 dias, licença paternidade, de acordo com a sua lei, é de 5 dias consecutivos, licença para capacitação concedida após 5 anos de efetivo serviço, para o quê? Para você fazer um curso de aperfeiçoamento, tá? Direito de petição, de você peticionar junto à administração. Então, o servidor ele tem o direito de requerer, de representar sobre assuntos relativos a direitos ou deveres funcionais. Ele pode solicitar o quê? Reconsideração de uma decisão administrativa que diz respeito a ele, ou também um recurso hierárquico para a revisão de alguma decisão que foi tomada em relação a ele. Esse direito de petição, ele prescreve em 5 anos. Então, se acontecer alguma coisa e eu quero pedir para ser revisto esse ato, eu tenho 5 anos. A partir de 5 anos, isso será prescrito e vai invalidar o meu direito em relação a solicitar essa revisão, tá? Responsabilidades e sanções. O servidor público civil, ele vai responder civil, penal e administrativamente pelos atos que ele cometer nos exercícios da sua função. Então, a responsabilidade civil decorre ali do quê? Atos omissivos, comissivos que causem danos à administração pública ou também a terceiros. Né? Responsabilidade penal, ele vai responder quando esse servidor ele fizer algo que seja considerado crime ou contravenção penal. E a responsabilidade administrativa refere-se às infrações disciplinares cometidas no exercício da sua função, no exercício do seu cargo público. Quais são as sanções previstas aplicáveis aí nesses casos? Advertência, quando as faltas são leves, as infrações são leves. Suspensão do serviço de até 90 dias, e essa suspensão ela é com prejuízo da remuneração. E demissão no caso de infrações graves, tá? Como, por exemplo, improbidade, o crime de improbidade administrativa, que para quem for fazer o concurso de rolim, tem a lei de improbidade administrativa. A avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela é obrigatória para servidores em estágio probatório e para fins de progressão na carreira. Inclui critérios de assiduidade, disciplina, produtividade e eficiência. Tá? A avaliação ela é realizada pela chefia imediata, mas ela é homologada pelo RH. Tá? Vantagens e benefícios que o servidor tem. Tem adicional de tempo de serviço. A cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor faz jus a 5% de acréscimo no seu vencimento básico. Ele tem adicional de qualificação, que é concedido para os servidores que concluem pós-graduação, mestrado ou doutorado. E tem também a gratificação pela função de confiança. Caso você seja servidor e você é nomeado para um cargo de chefia ou de assessoramento, você tem aí o direito também dessa gratificação. Das disposições gerais em relação a essa lei, né? A lei define que os cargos de livre nomeação e livre exoneração, que são os comissionados, são de confiança e vão se destinar a quê? Funções de direção, chefia e assessoramento. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, ele pode, mediante aprovação em processo seletivo, ser designado para funções gratificadas, e o plano de cargos e carreira deve ser revisto, aliás, periodicamente. Para quê? Para que se atenda às demandas administrativas, às demandas sociais do município, tá? E dentro dessa legislação, você vai ter também a tabela de vencimentos, que é organizada
por grupos ocupacionais, por níveis, por referências, tá? Então aqui eu não vou falar disso porque é muito específico, é só um anexo lá que tem, tá? Mas você precisa saber que ele existe, tá? Então, de modo geral, o que nós temos aqui? Né? Nós temos os anexos da lei e tudo mais. Aqui eu deixei um resumo também dos cargos, para que vocês possam ver que está no material que eu disponibilizei, mas, por fim, você precisa entender que a Lei Municipal 2.735 de 2010, ela organiza, ela regulamenta os cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais de Cacoal. Então, ela vai definir o quê? De maneira clara, as formas de ingresso, de progressão, direitos, deveres dos servidores, tá? Sempre prezando pela eficiência administrativa, pela valorização dos servidores, com incentivo ao estudo continuado e à capacitação profissional. Aqui também eu deixei questões que depois vocês podem fazer, tá? Mas por que eu trouxe essa finalização com essa lei? Para você entender que é muito, muito importante você saber as diferenças entre a lei municipal, a Lei Orgânica Municipal e essa segunda lei, que é a Lei de Cargos e Carreiras. A Lei Orgânica Municipal, ela diz respeito a todo o município, então a todos os cidadãos, a todo mundo. Né? Ela é como se fosse a Constituição. Já a Lei de Cargos e Carreiras, ela é restrita, ela é para quem? Para os servidores públicos municipais. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, choros e reclamações, eu aceito. Pode mandar aí no chat. Se vocês não tiverem dúvidas, nem choros e nem reclamações, aqui eu vou encerrar. Eu desejo que vocês façam uma excelente preparação daqui adiante, tá? Aos meus alunos da mentoria, nós nos falamos logo mais, nós nos falamos no decorrer da semana, eu estou com vocês. Se tiverem dúvidas, podem me mandar. A quem não é do programa de mentoria, se quiser fazer parte, se quiser conhecer, é só me mandar uma mensagem depois, que eu explico como que funciona, tá? Como que é a mentoria certinho. E eu espero verdadeiramente que vocês fiquem firmes, que vocês fiquem focados naquilo que realmente importa. E antes da gente encerrar, eu gostaria de saber de você, se valeu a pena estar nessa aula. Manda no chat para mim, para eu saber se valeu a pena. Show, maravilha. Maravilha. Pessoal, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a noite de vocês, a semana de vocês. Que seja uma semana abençoada. Vocês têm aí praticamente 30 dias até a prova de Cacoal. Permaneçam firmes, permaneçam fortes, permaneçam focados. Saibam que, se fosse fácil, todo mundo faria. É por isso que nem todo mundo faz. Ficam todos com Deus. Forte beijo, tchau, tchau e até a próxima.